Boa noite, irmãos. É com muita alegria, com muita paz, com muita harmonia que nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequências natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque foram resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. Então, meus irmãos, continuando com os pensamentos elevados, buscando a luz para os nossos pensamentos, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos dos males. Que assim seja. Obrigado, Pai. Então, meus irmãos, nós temos aqui o Adriano Apolinário, lá do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Criciúma, que vai falar hoje sobre o homem de bem. À vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Carlos, pelo convite, né? Então hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o texto do Homem de Bem. Não sei se todos já leram, né? Quem não leu deve ler, porque ele é um texto assim tão importante, mas tão importante, que Kardec escreveu ele 2 vezes. Ele está no Livro dos Espíritos, na pergunta 918, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro do Espírito é mais curtinha, depois Kardec terminou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Então, para ver, dada a importância que esse texto tem, né? Existe um dito popular de que
Gandhi falou, né, que se toda a literatura de Cristo fosse perdida, todo o Evangelho de Cristo fosse perdido, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Eu sempre digo, se toda a literatura espírita fosse perdida e sobrasse apenas o texto do homem de bem, nada estaria perdido. Porque ele é muito complexo e completo, né, para o nosso entendimento, para a busca da evolução. O texto é comprido, é grande, então não dá para falar muito. Eu vou ressaltar aqui as frases principais, né? Baseado numa palavra de Jorge Eliahá. Ele é um grande palestrante espírita, né? E ele dessecou o texto do Homem de Bem de uma maneira assim, muito boa de ser entendida, né? Então eu vou transferir aqui o trabalho dele, né? E a gente vai começar com a seguinte constatação de Kardec, né? Quando ele estava conversando lá nos primórdios lá dos livros, né, ele ouvia e via a diferença dos espíritos no mundo espiritual. Uns eram mais felizes, estavam, né, melhores a condição dele espiritual, outros já não, estavam lá sofredores, né? E ele, nas interrogações ali com os espíritas, chegou à conclusão de que a diferença entre os felizes e infelizes no mundo espiritual era dado à relatividade ao bem que eles tinham feito no planeta Terra. Quanto maior o bem eles tinham feito, melhor a condição espiritual, né? Quanto mais sofredores, pior a condição. Quanto mais sofredores, pior a condição deles no mundo espiritual, é porque eles não tinham feito o bem como deveria ter feito. Então, aqui a gente vê, né, que o bem é a nossa bilhete de passagem para os planos espirituais. Então, quanto maior bilhete de passagem a gente tiver, melhores lugares nós vamos ter no mundo espiritual. E separamos aqui, então, o texto em três partes, né? Que é o homem diante de Deus, nessa narrativa do texto do homem de bem, é separada algumas frases aqui que falam do homem diante de Deus, o homem diante de si mesmo e o homem diante do próximo. Então, como se deve comportar o homem diante de Deus, né? Então, as frases que tem lá no texto para a nossa reflexão. Como eu falei, não dá para falar muito, porque são várias frases, então eu vou falando e nós vamos refletindo. O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Ou seja, fé. Fé no seu mais íntimo grau. Fé que chega à entrega. Porque a fé verdadeira, ela chega ao ponto da entrega. Ou seja, o homem se entrega a Deus. Voltamos lá no Novo Testamento, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então é dessa entrega que o homem de bem tem da sua posição diante de Deus, né? Essa entrega total, confiando que tudo que acontece na nossa vida vem de uma causa. A próxima frase: tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Coisa que a gente não faz. A gente pensa primeiro no bem material. Nós agimos como encarnados que têm um espírito, que é muito ao contrário, né? Nós somos seres espirituais que passamos um tempinho breve aqui no planeta Terra, mas normalmente
nós estamos voltados mais aos bens materiais. Esquecemos que um dia eles vão ficar tudo aqui, nós vamos voltar para a pátria espiritual apenas com aquilo que a gente carrega dentro do espírito, né? Nada de matéria vai junto.